ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 8, 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco, etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Pedimos ao Pai que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos dê compreensão da Tua palavra. Que essa palavra, Deus, possa achar morada dentro dos nossos corações, Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, irmãos, no domingo passado nós começamos a falar sobre esse texto e eu não pude terminar devido ao nosso tempo, né? Pela manhã é sempre um desafio, né? A gente, às vezes, falar tantas coisas em tão pouco tempo, e hoje também não será diferente. Afinal de contas, também teremos a ministração da ceia do Senhor. Mas estava explicando aos irmãos no domingo passado sobre como esse texto se desenvolve. Na verdade, desde o início do capítulo 8, no início do capítulo 8, o narrador vai trazer para nós como a igreja ela começa a crescer através da evangelização daqueles que, fugindo de Jerusalém da perseguição, vão espalhando o evangelho pelo caminho. Então, lá no versículo 4 do capítulo 8, vai dizer: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E aqui eu disse, né, no domingo passado, que a perseguição que começou em Jerusalém fez com que o sal saísse do saleiro. O sal saiu do saleiro e começou então a temperar o mundo. Os discípulos que saíram de Jerusalém por causa da perseguição foram indo pelo caminho e foram evangelizando, foram passando pelas cidades anunciando Jesus. E o narrador vai nos contar sobre Filipe, a partir do verso 5. Ele diz que descendo de Samaria, Filipe passou a pregar Cristo. Filipe é um daqueles dos 7 que foram escolhidos lá no capítulo 6, como homem cheio do Espírito Santo, boa reputação e de sabedoria. Daqueles 7 homens que foram escolhidos como diáconos da igreja para servirem a igreja. Filipe é um desses homens. Primeiro ele contou a história de Estevão. Ele contou a história de Estevão porque Estevão vai ser o primeiro mártir, né, da igreja, vai ser o primeiro a morrer pela causa do evangelho. E depois ele vai contar sobre esse diácono chamado Filipe, porque ele vai dar sequência à obra de evangelização, anunciando o evangelho em Samaria. Diz os versos seguintes, 6, 7 e 8, que a cidade, de maneira unânime, ouve Filipe.
dá ouvidos à mensagem do evangelho. Então, toda a cidade de Samaria dá ouvido à mensagem do evangelho, sinais e feitos extraordinários acontecem ali, pessoas são curadas, pessoas são libertas de espírito maligno, pessoas são salvas, e a grande alegria naquela cidade por terem ouvido o evangelho. Na sequência, a Bíblia vai dizer que então o anjo do Senhor aparece a Filipe, isso está no início aí do verso 26, quando o anjo do Senhor aparece a Filipe e manda ele para um caminho. Ele não sabe o que tem nesse caminho, ele não sabe quem ele vai encontrar ou se ele vai encontrar alguém nesse caminho. O fato é que o anjo o manda para esse caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Quando chegasse lá, ele receberia novas instruções. O ponto aqui é que Filipe é obediente, como diz o verso 27, ele se levanta e vai. Ele se dispõe a encontrar quem quer que fosse, ou apenas obedecer ao Senhor. Eu expliquei domingo passado que esse texto ele apresenta para nós três momentos importantes. O primeiro momento é quando Filipe, então, encontra o eunuco. Isso está do 26 ao 29, que foi a sessão que a gente falou domingo passado. O segundo momento é quando Filipe apresenta o evangelho para o eunuco. Isso está do verso 30 e vai até o verso 35. E depois, quando Filipe, então, batiza o eunuco. Isso vai do 36 até o verso 40. Eu vou apenas relembrar algumas coisas que a gente já falou aqui no domingo passado, para que aí, então, a gente possa fechar, né, o sermão na segunda parte, na terceira parte desse texto. Primeiro, sobre esse encontro, nós falamos aqui que esse encontro ele começa pela disposição do pregador em obedecer a Deus. Veja que Filipe está lá na cidade de Samaria, multidões o ouvem, sinais, feitos extraordinários acontecem lá, mas Filipe não está preocupado em ser aclamado pelas multidões. Filipe está preocupado em ser obediente. Por isso ele deixa Samaria e aquelas multidões que o ouviam para ir para um caminho deserto, que ele nem sabe o que vai encontrar, mas há um coração obediente em Filipe para fazer isso acontecer. Lá no caminho, a Bíblia vai dizer que ele encontra um homem que está viajando de Jerusalém, né, em direção a Gaza, numa carruagem. E a gente falou aqui sobre como esse encontro ele é perfeito. Como esse encontro é perfeito? Um encontro verdadeiramente promovido pelo Senhor. Porque é o momento certo, no momento em que o homem está descendo, né, é o lugar certo ali, o anjo fala para ele, ó, o caminho é o caminho que vai para Gaza, o caminho deserto. Então é o momento certo, é o lugar certo, é a companhia certa, porque Filipe era um homem que tinha domínio do evangelho, que podia apresentar esse evangelho para aquele eunuco, e o receptor da mensagem, né, digamos assim, o homem que está ali, o eunuco, também é um homem certo. Por quê? É um homem que está com o coração aberto para aprender o evangelho. Então veja como cada detalhe nesse texto ele se encontra de uma forma perfeita, há uma sincronia aqui nos fatos. O anjo manda, Filipe vai, e quando chega lá, encontra justamente aquele homem que Deus quer que ele encontre, e o homem está fazendo o quê? Lendo a Bíblia, está lendo a palavra. E ele está lendo qualquer texto da Escritura? Não, ele está lendo Isaías, o profeta Isaías. E ele está lendo o que nós conhecemos como capítulo 53, o poema, o quarto poema sobre o servo sofredor, que aponta para quem? Para Jesus. Então olha como é que todos os fatos nesse texto, eles se encontram de uma maneira perfeita. Há uma sincronia perfeita. Por quê? Porque é Deus que está promovendo esse encontro, para que aquele pecador seja salvo. Deus está promovendo aquele encontro. É o lugar certo, é a hora certa, é a companhia certa, é o momento certo, é o coração certo. Tudo colaborando para a salvação daquele homem. Expliquei aqui por que o anjo não foi, mandou Filipe, né? E disse aqui que o anjo ele serve à igreja, mas os anjos não foram comissionados para a mensagem do evangelho. Nós fomos comissionados para a mensagem do evangelho. Então, na obra de Deus, Deus usa homens. Homens que foram alcançados pela graça,
tá certo? Homens que chegaram à convicção pelo convencimento do Espírito Santo da sua condição de pecador, para que agora esses homens que foram salvos por Jesus possam anunciar o evangelho para outras pessoas. Então, Deus manda Filipe, não um anjo, porque Deus usa pessoas, Deus deseja usar pessoas. Expliquei aqui também que todos esses fatos, né, que mencionei, o lugar, o tempo, o momento, o coração, a disposição daquele homem, tudo isso colaborando para uma ideia muito simples de que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Irmão, em nome de Jesus, preste atenção nisso, guarde isso aqui quando você for para casa hoje. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito de levar os perdidos a Cristo. E para isso Ele usa cada momento da nossa vida. Às vezes um mero encontro que a gente não vê muita importância, mas ele é importante para Deus. Porque naquele momento Deus deseja que você venha à convicção de que Cristo é seu Salvador. Ou que você seja a pessoa que vai apresentar o Evangelho de salvação para uma outra pessoa. E Deus marcou aquele encontro. E aí eu dei um exemplo aqui que é muito comum do nosso dia a dia, que é quando você está indo ao trabalho ou está voltando dele e você encontra um amigo ou uma amiga, ou você está no ponto de ônibus e encontra uma pessoa naquele ponto de ônibus. É aquele encontro aparentemente corriqueiro, aparentemente sem nenhum valor, mas naquele encontro vocês têm uma conversa e naquela conversa você fala sobre o Evangelho, e quando você fala sobre o Evangelho, ou a outra pessoa fala do Evangelho até você, para você, algo muda na sua vida para sempre. Foi o que aconteceu naquele dia. Um encontro aparentemente sem importância, mas que mudou a vida daquele homem. Assim Deus faz na nossa vida também. Deus está cuidando de cada momento da nossa vida para aperfeiçoar a imagem de Jesus em nós. Aí, irmãos, essa segunda parte do texto é que eu gostaria de explicar um pouco melhor hoje, que é quando Filipe vai explicar o evangelho para aquele eunuco. Veja que há coragem em Filipe. A partir do verso 30, Filipe corre e ouviu que o homem lia o profeta Isaías. E então Filipe dá uma de intrometido, né? Filipe dá uma de fofoqueiro. Brincadeira à parte. Você está entendendo aí o que você está lendo? Né? Veja, a gente explicou aqui que aquele homem, aquele eunuco de Candace, diz o verso 27, era um homem administrador de Candace. Candace era um título da rainha dos etíopes. Na verdade, aqui etíopes não é etíope da Etiópia, mas da Núbia, ao sul do Egito. E esse homem era superintendente de todos os seus bens. Eu estou lendo aqui o verso 27, se você quiser acompanhar aí. Ele era como se fosse um ministro da economia, digamos assim, um homem muito importante. E esse homem muito importante tinha ido para Jerusalém adorar. E eu expliquei que essa era uma viagem de mais de 300 quilômetros. Então imagine, irmãos, ele viajou mais de 300 quilômetros para ir aonde? No culto. Agora, olha que interessante, ele viajou mais de 300 quilômetros para ir num culto que ele não podia entrar na porta. Hã? Que isso, pastor? Porque como ele é eunuco, ele foi castrado. Tendo sido mutilado, a lei determina que um homem que tenha alguma mutilação ou deformidade não pode entrar no templo. Então ele viajou mais de 300 quilômetros para participar de um culto do qual ele ficaria à porta. Não poderia entrar. Era o que os judeus chamavam de prosélito à porta. Prosélito porque ele era um homem gentil que se converteu ao judaísmo. À porta porque, devido à sua deformidade, ele não poderia entrar no templo. Aí você faz uma pergunta. Por que ele vai então? Por que ele viaja então? Por que ele se deu esse trabalho de viajar 300 quilômetros para um culto que ele não vai poder entrar? Tamanho era o desejo daquele homem de conhecer mais do Senhor. Tamanho era o desejo daquele homem de adorar a Deus. Então, por isso ele viaja, por isso ele faz todo esse sacrifício. E aí eu brinquei domingo passado, vou brincar aqui de novo com todo carinho e amor, mas me permita dizer, não precisa estar chovendo para a gente não viajar 2 quilômetros para vir à igreja. Aquele homem viajou 300 quilômetros.
A gente pode entrar no culto, sentar no banco, uma cadeira confortável, ter um ventiladorzinho, abrir sua Bíblia, você ler, poder adorar a Deus com liberdade aqui. Aquele homem não ia poder ficar aqui dentro, ele teria que ficar à porta. Você tem a Bíblia aí na sua mão, aquele homem estava com um rolo só do livro, sabe por quê? Porque naquele período histórico era muito, mas muito caro ter algum exemplar que fosse minimamente da Bíblia. Por isso que as pessoas que sabiam ler, porque a maioria era analfabeto, mas quem sabia ler tinha uma porção da palavra. Uma porção. Aquele homem estava com um rolo do profeta Isaías. Isso significa que ele tinha investido muito dinheiro para ter aquele rolo, para conhecer mais sobre Deus. Olha que interessante. Ele havia investido do próprio bolso para aprender mais sobre Deus. O que será que isso diz sobre esse homem? Às vezes a gente olha para uma Bíblia de estudo, me permita aqui fazer essa aplicação. A gente olha para uma Bíblia de estudo e vê lá, R$120, está muito caro. Mas se você for pedir uma pizza no final de semana, vai dar metade disso. Mas a gente acha a Bíblia de estudo caro para aprender mais sobre Deus. Se for comprar um comentário bíblico, se for então uma coleção, aí que não compra mesmo, né? Isso aí não é coisa para mim. Não é coisa para você também. Ter bons livros, comprar bons livros para aprender mais sobre a palavra de Deus. É coisa que o crente deve fazer também. A gente investe o dinheiro em tanta coisa, às vezes coisas inúteis. Às vezes coisas que não vão mudar em nada na nossa vida. Aquele homem investiu em algo que ia mudar a sua vida para sempre. Porque era algo que o aproximava de Deus. Pensa nisso. O esforço daquele homem, o desejo dele de aprender, o investimento feito. Aquele homem ensina muito para nós nessa etapa do texto. Muito sobre o coração daquele homem precisa ter no nosso coração também. Um desejo de conhecer mais as Escrituras, um desejo de adorar a Deus, um desejo de estar em comunhão com outras pessoas que sabem mais. Veja, aquele homem tinha um cargo muito importante. Vocês estão comigo, amém? Aquele homem tinha um cargo muito importante. Ele era administrador da rainha. Estava viajando ali com uma carruagem, provavelmente com uma comitiva junto dele, devido à importância do seu cargo. Mas quando um simples homem, andarilho, passa por ele no caminho e pergunta, você entende o que lê? Ele não ignora aquele homem com arrogância. Ele não ignorou Filipe. Veja, aquele homem tem humildade no coração. Quando aquele simples homem está ali andando pelo caminho, né? Provavelmente, imagine o etíope com roupas bonitas, devido a toda a sua condição financeira, sua condição social, com roupas bonitas, trajado numa bela carruagem. Aquele homem simples, com roupas simples do povo, e ele dá ouvido para aquele homem. Ele para ouvir o que aquele homem tem a dizer. Fala assim, olha, como é que eu posso entender se não tiver alguém para me explicar? Humildade, irmãos. Humildade. Uma vez, a irmã Marta, esposa do pastor Edmilson, me contou uma história que tocou muito meu coração. Ela disse que o pastor Mancebo Reis, os irmãos aqui, alguns conhecem, né, sabem quem é, o pastor Mancebo, responsável por inúmeros trabalhos batistas, né, pelo estado inteiro de Minas Gerais, um homem que viveu para o evangelho, né, já está bem velhinho, pastor, que foi responsável por fundar muitas igrejas aqui em Minas, mas a irmã Marta falou que quando ela e o pastor Edmilson assumiram a igreja em Santa Luzia, o pastor Mancebo sentava na escola bíblica, no banco, e abria um caderninho e ficava esperando a irmã Marta falar para ele anotar, para aprender junto com ela. Então, um homem que tinha uma bagagem, um legado, né, que vai ficar por gerações para nós, para a glória de Deus, mas ele tinha a humildade de sentar no banco para aprender. Então a gente precisa ter isso também no nosso coração, que é ver no coração daquele homem, a humildade de sentar para aprender, não achar que eu já sei tudo, não achar que eu não tenha nada a aprender. Quem é que está dando aula hoje na escola bíblica? O João. Eu sei mais que o João. Lê do engano, irmão, porque a gente sempre tem algo a aprender. Sempre temos algo a aprender. Agora a gente precisa ter o coração disposto a aprender. A gente precisa ter o coração desejoso para aprender. Um coração que anseia pelo conhecimento da palavra. E aí sim. E como professor, como Filipe, à luz de Filipe, o que eu posso aprender? Um coração desejoso para ensinar. Um coração que busca estar ensinando. Que se esmera por estar ensinando. Aí diz o texto que, como aquele homem
que desejava mais de Deus encontrou um homem que desejava compartilhar mais de Deus, fez esse encontro perfeito, no texto perfeito, o servo sofredor. O texto que descreve o nascimento de Jesus, sua vida, seu ministério e a sua morte e ressurreição gloriosa. Nos finais, no verso 10, 11 e 12 de Isaías 53. Diz a palavra que, começando por aquele texto, Filipe então explica o evangelho de Jesus. Isso está lá no verso 35. Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou o quê? Anunciou o quê? Diga com convicção, verso 35. Passando por esta passagem, anunciou-lhes o... Verso 35, final do texto. O evangelho de Jesus. Diga com convicção, ele anunciou o evangelho de Jesus. Por que ele anunciou o evangelho de Jesus? E por que dizer isso é tão importante para o texto? Porque, note, quando ele vai ao eunuco, ele não vai para contar historinha. Ele não vai até o eunuco e fica falando sobre si mesmo. Ele não vai até o eunuco e fica fazendo falsas promessas de cura, de libertação, de prosperidade. Ele não vai até o eunuco e tenta adoçar a palavra, dizendo coisas que massageassem o ego do eunuco. Ele vai até o eunuco e aponta para Cristo, porque é isso que salva o pecador. O evangelho de Jesus, como ele é, sem historinhas, sem falsas promessas, sem adoçar a pílula, ele aponta para Jesus, irmãos. E é isso que nós precisamos fazer, apontar para o evangelho de Jesus, apresentar a má notícia. Olha, esse sofrimento que você está lendo nesse texto é o sofrimento que ele enfrentou na cruz por conta dos nossos pecados. Mas a história não terminou assim, porque diz que ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E pela sua ressurreição nós encontramos o perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo. Ele aponta para a má notícia e aponta para a boa notícia. E então o pecador vem ao arrependimento e à convicção de que Jesus é o seu Salvador. Percebe? Ele apresentou o evangelho e o resultado disso é que houve grande alegria. Assim como o verso 8 narra a grande alegria que houve em Samaria. Por quê? Porque Filipe apresentou-lhes o evangelho. Lição para nós. O evangelho é suficiente. É isso. O evangelho é suficiente, irmãos. O evangelho é a boa semente do reino de Deus. Ele é tudo o que nós precisamos para que os pecadores sejam convencidos de seus pecados e venham à fé salvadora em Cristo. Nós não precisamos nos valer de nenhuma outra semente. Nós não precisamos nos valer de nenhuma outra semente que não seja a boa semente da palavra de Deus. Fale da palavra, fale de Jesus, fale do evangelho. Quer ganhar alguém para Jesus? Fale do evangelho. Não conte histórias, não faça falsas promessas, não tente adoçar a pílula, fale do evangelho. E o evangelho convence as pessoas e leva os pecadores a Cristo. Por fim, o texto nos apresenta o batismo daquele homem, porque agora que ele foi convencido, ele deseja manifestar publicamente a sua nova fé em Cristo. E Filipe, então, o batiza. A expressão vamos à água, também em algumas traduções, como a tradução King James, vai falar vamos para dentro da água, que era a prática dos primeiros cristãos. A ideia aqui da imersão, como esse simbolismo do indivíduo que morreu, o velho homem em seus pecados, e emergiu um novo homem que ressuscitou em Cristo Jesus para uma nova vida. E aquele homem, então, ele é batizado. Quando aquilo acontece, diz o texto que Filipe é arrebatado. E a ideia aqui é essa, como Deus tirando ele, de repente ele some em um lugar, geograficamente, fisicamente, e aparece em outro lugar, Azoto. Aparece 30 quilômetros de distância do caminho de Gaza. E só a critério de conhecimento, quando ele é arrebatado, diz o verso 40, que ele vai pregando pelas outras cidades até chegar em Cesareia. Isso significa que ele percorreu ainda, ele andou ainda 100 quilômetros pregando o evangelho de Jesus por cada povoado, por cada cidade. Uau, né? 100 quilômetros pregando o evangelho de Jesus. Um trabalhador esforçado era Filipe, né?
um trabalhador esforçado. A grande ideia desse texto é que a obra de Deus, irmãos, é feita por homens de Deus que, como Filipe, são pregadores fiéis do Evangelho, obedientes ao chamado e trabalhadores esforçados pelo progresso do reino de Deus. Uma aplicação prática para nós, nessa segunda parte do texto, para você colocar em uso, é que nós não deveríamos ser tão tímidos ao abordar desconhecidos para apresentar o Evangelho. Filipe não foi tímido. Devemos aproveitar cada oportunidade. Aquela era uma oportunidade, se apresentou, Filipe a agarrou e fez bom uso dela. Devemos lembrar o que disse Paulo ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu um espírito de, quem lembra? Covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação para anunciar o Evangelho. Assim como Filipe tinha essa convicção, nós também precisamos. E uma outra aplicação é que o homem verdadeiramente convertido, ele deseja manifestar publicamente a sua fé. Se você de fato é convertido e ainda não é batizado, que esse texto possa encorajar você a tomar uma posição por Jesus. Porque aquele homem aceitou a Cristo e o seu primeiro desejo foi: eu quero manifestar publicamente essa fé. Não há motivos para que você não faça o mesmo. Se você já teve uma compreensão do que significa a mensagem do Evangelho, que você possa dar esse segundo passo, então, e descer as águas. A fim de que possamos ter correta compreensão das Escrituras, é necessário que caminhemos com alguém que nos guie, um professor, como teve o eunuco Filipe, né? Alguns bons livros, como eles tinham ali em mãos, o livro do profeta Isaías, mas acima de tudo que tenhamos o Espírito da graça que nos conduz a toda a verdade do Evangelho, como escreveu Matthew Henry. Irmãos, que essa palavra possa abençoar a sua vida, que no nome de Jesus, esse sermão, esse texto que nós passeamos aí 2 domingos por ele, possa ter também mexido com você como mexeu comigo. Muitas coisas Deus falou no meu coração sobre esse texto. E eu espero que no nome de Jesus Deus tenha falado ao seu coração também.